Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém? Glory to the name of Jesus. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, abra comigo em 2 Reis, no capítulo 20. If you have your Bible, please open with me in 2 Kings chapter 20. 2 Reis, capítulo 20, verse 1. versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará. Só até aqui. So it says, in those days Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amoz, went to him and said, This is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die. You will not recover. Amém? Amen. Glória a Deus. Ezequias, ele foi um ótimo rei. Amen. Hezekiah, he was a great king. Um grande rei para Israel. He was a good king. He was a great king for Israel. Ele que restabeleceu o culto na casa do Senhor. He was the man that re-established the service, the praise and worship in the house of the Lord. Diríamos que ele trouxe uma reforma. He brought about a reform. Um conserto para a nação de Israel. He brought about a fixing of the nation of Israel. Veja, as portas do templo estavam fechadas. So up until this point, the doors of the temple were closed. Estavam destruído o templo. So everything had been destroyed. Né? Os ministérios dos levitas e sacerdotes estavam destruídos. The ministry of the Levites and the priests, the high priests and the priests, they were all destroyed. Ezequias, ele foi o homem que acabou com a idolatria na região, na nação de Israel. Hezekiah, he was the man that he put an end to idolatry in the whole of Israel. E ele resgatou o culto e a adoração ao Senhor. And he re-established the praise and worship in the house of the Lord. Eu posso ver que Ezequias, ele foi um exemplo de homem de fé. And we can see that Hezekiah, he was an example of a man of faith. Dos reis, eu digo assim, um rei excelente, extraordinário, um grande homem de Deus. From all the kings that we have in Israel and it's in the Bible, he was a great king. Ezequias, ele experimentou milagres sobrenaturais. And Hezekiah, he experimented many miracles, many supernatural miracles. O homem que tinha suas orações respondidas por Deus. He was a man that had his prayers answered by God. O rei da Síria veio para atacar Israel nessa época. The king of Assyria came down to fight with Israel at this time. Ele vai no templo do Senhor, na casa do Senhor. And he goes into the temple in the house of the Lord. Ele ora ao Senhor. He prays to the Lord. E Deus envia um anjo que mata 180.000 soldados da equipe do rei da Síria. And God sends an angel that kills 180,000 soldiers from the king of Assyria. Então foi um homem que experimentou muitos milagres diante de Deus. So it was a man that saw many miracles before God. Mas para mim, no meu ponto de vista, Ezequias ele falhou, ele negligenciou a sua família. But in my point of view, Hezekiah, while being a great man of God, he was a man that neglected his family. E nós vemos pelas escrituras que o rei Ezequias, ele se importava só com ele mesmo. And we see that from scripture that King Hezekiah, he only worried about himself. Somente com o seu reinado. He only worried about his own reign. E ele esqueceu de algo mais importante. And he forgot about something which was even more important. De pôr em ordem a sua família, a sua casa. And this is what the Lord told him, to put his house in order. De estabelecer um culto de adoração na sua casa, na sua família. To establish within his household a service of worship. Como resultado dessa negligência, and as a result of this negligence, o seu filho Manassés, ele não conseguiu seguir o caminho do Senhor. His son that succeeded him, Manasseh, he didn't follow the path of the Lord. E ele nem conseguiu levar a nação de Israel a adorar, a servir o Senhor. And he didn't bring the nation of Israel to continue worshiping the Lord. Amém? Como estão entendendo? Amen. Can you understand so far? Então, eu creio que Deus está nos chamando a nossa atenção para alguns princípios da sua palavra na nossa vida pessoal. And I believe that God will call us to a few
principles in His Word for our own personal lives. Como por exemplo, pôr em ordem o culto na nossa casa, a nossa família. For example, to put in order the praise and worship, the service in our own O household. louvor, a adoração, o discipulado da nossa família, The praise, the worship, the discipleship of our own household, que é o mais importante no nosso ministério. which is the most important in our ministry. Amém? Amen. E é disso que eu quero falar hoje, resgatando a família. And this is what I want to speak about today, and I want to talk about rescuing the family. Deus, ele quer trazer consertos em algumas áreas da nossa vida. God, He wants to bring fixing, He wants to fix some areas in our lives. Por exemplo, resgatar valores, He wants to redeem some values. estabelecer princípios, He wants to establish principles, princípios de governo e autoridade que o próprio Deus nos deu. the principles of governing and of authority that God Himself gave to us. Eu nunca preguei, nunca ministrei sobre família. I've never ministered about family O meu myself. ministério é intercessão. My ministry is intercession, Então é bem mais fácil eu pregar sobre intercessão. so it's a lot easier for me to preach about intercession. Eu sou líder de intercessão da igreja, né? I'm the leader of intercession in the church. E eu queria pregar sobre oração, sobre intercessão hoje para vocês. And I wanted to preach about prayer. I wanted to preach about intercession. Como a primeira mensagem do ano. And this was as the first message of the year. Nós não estamos negligenciando esse princípio de oração. And we don't want to neglect this principle of worship, of prayer. Mas você vai entender por que eu quero trazer primeiro esse princípio para dentro da nosso lado, da nossa família, para depois trazer para a igreja. But before we bring that to the church, it's important that we bring that first to our household. And you'll understand that in a bit. E eu estava tendo meu tempo de oração. And I was having my own time of prayer. E Jesus me chamou para algo, para um princípio, quando ele começou o seu ministério. And Jesus, He caught my attention to a principle that he lived when he started His ministry. E o próprio Jesus, o Senhor Jesus nos falou, se quisermos aprender algo, tem que ir até a Ele. No, and Jesus Himself, He said, if you want to learn something, come to me. Foi o que ele Have disse to em go to Mateus him. 11, 29. And He says this in Matthew 11:29. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Learn from me, I am gentle and humble in spirit. Por exemplo, onde Jesus começou o seu ministério? For example, where did Jesus start His ministry? Como que Jesus começou o seu And ministério? how did Jesus start His ministry? Isso é muito importante nós diferenciar onde ele começou e como que ele começou. And it's very important for us to distinguish these two things. So where did He begin and how did He begin His ministry? Eu aprendi assim, não está errado, que Jesus começou o seu ministério orando, jejuando. I've learned that it's not wrong to say that Jesus, He started His ministry by praying, fasting. And Jejum e oração, 40 dias de jejum e oração. And Jesus, He spent 40 days in prayer and fasting. E não está errado, mas isso foi a preparação para o ministério de Jesus. But it's not wrong to say that, but all of that was the preparation for His ministry. Né? E isso foi o que fez toda a diferença no ministério de Jesus, na vida de Jesus aqui na Terra. And that beginning was what made the entire, what was very significant in His entire ministry and what made the difference while He was here. Onde Jesus começou o seu casamento? Você já parou para pensar? But where did Jesus start His ministry? Alguém Have you poderia me stopped to falar? think? Can anyone tell me? Dá um palpite? Jesus começou o seu ministério na família. Jesus started His ministry in His family. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. The first miracle that Jesus performed was in a wedding. Foi ali onde Jesus revelou a sua glória. It was there that Jesus revealed His glory for the first time. Agora, por que num casamento? Por que em uma família? Now, why in the wedding? Why amongst family? Porque o que nós vemos são famílias arruinadas, casamentos destruídos. It's because what we see is families that are ruined, marriages that are being destroyed. Divórcio por qualquer motivo. People divorcing for any reason. Quebra de aliança. People breaking their covenant with each other. Filhos carentes e inseguros. Children that are needy, that are insecure in themselves. E solitários do amor familiar. And people that are in general missing out on family love. Nós precisamos resgatar esses valores e princípios
And we need to rescue these values and these principles. E fazer disso prioridade na nossa vida, na nossa família. And we need to make these priority in our lives and in our families' lives. Se você já leu a Bíblia toda, And if you've read the entire Bible before, você vai ver que a última promessa de Deus no Velho Testamento, you will see that the last promise of God in the Old Testament para os últimos dias, for the last days, está lá em Malaquias 4, versículos 5 e 6. it's in Malachi chapter 4, verse 5 and 6. E ele diz assim: It says the following. o Velho Testamento termina com esse versículo. Por que será? So the Old Testament ends with this verse. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. It says the following. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Isso foi o que Deus me chamou a minha atenção. And this caught my attention. God spoke to me with Não this. adianta você querer ensinar na igreja, But it's not enough for you to want to preach in the church ou servir na igreja, or only serving in the church. se a nossa casa ela não funciona dentro dos padrões da palavra de Deus. But if our household doesn't walk within the patterns of the Word of God. Se eu perguntar para você aí, So if I ask you, qual de você nunca teve a sua família destruída? how many of you never had your family destroyed? Divórcio no casamento dos pais? How many of you ever seen divorce in your parents' marriage? O irmão seu que nunca foi divorciado, a sua família? Alguém que nunca teve um divórcio na sua família, seu Anyone that irmão? never had a divorce in their family here? Talvez seja poucos, a minoria é muito pouco. Maybe there are some, but it's always very few. Quando meus pais se separaram da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. When my father and mother they broke up, I was 6 years old. A pergunta dentro de mim era saber o porquê que eles se divorciaram. And the question inside of me was why did mommy and daddy divorce? Por que hoje nós não somos uma família? Why are we not a family anymore? Agora veja bem, But now, watch closely. o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo 5:8. The Apostle Paul, he says something in 1 Timothy chapter 5, verse 8. Escrevendo para nós, a igreja. He writes to us, the church. Ele diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. It says the following. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Amém? Quantos estão entendendo? Amen? How many understand? Então, a igreja ela começa em casa, na família. The church begins in the home, in the Os household. ministérios começam em casa. The ministry begins inside your house. Os frutos do Espírito, eles primeiro devem ser mostrados em casa. The fruits of the Spirit, it first needs to be shown in the household. E depois ele se estende pela igreja And then it extends to the church. e se infiltra em toda a sociedade And then it extends to the e society governo. and to the government. Amém? Você concorda comigo? Amen? Do you agree with me? Então o culto ele começa no lar, na família. So the service, the church begins. Ele não at home. começa aqui quando você chega aqui na igreja e começa a cantar e bater palma. It doesn't start whenever you come to the church and you start to sing and you start to clap. A adoração, o louvor, a oração, a intercessão, a leitura da palavra começa em casa. You know, the reading of the words, the praise and worship, all these things starts at home. Só que na maioria das vezes a gente quer fazer tudo isso, tudo num dia só, no domingo. Só aqui, ouvir a palavra, louvar, cantar e ir embora. But most of the time we want to do all of that in one day. We want to come to the Sundays and we want to sing, we want to read the word, we want to hear the word and we want to go home. E é por isso que nós vemos famílias destruídas. And that is why we see families being destroyed. Dentro da igreja, não estou falando lá do mundo. I'm not even talking about the families that are out in the world. I'm talking about families inside the church. Pessoas casam dentro da igreja. People, they get married while they're in the church. Eu conheço casais, casou dentro da igreja, com princípios cristãos, bíblicos.
I know of couples that they got married while they were in the church under the Christian principles. Mas passou 2, 3 anos, 4 anos, já não existia mais casamento, estavam separados. But after Jovens, 2, 3, 4 years, there was no marriage anymore. They were broken. por que será? Young people. Vamos aprender aqui. Quantos querem aprender? But why? Let's learn about this. Veja o que Melvin Huber diz. See what Melvin Huber says. Ele disse assim: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. Mas também não quero ser como Noé, que salvou a sua família, mas perdeu o mundo. He says, I don't want to be like David, who gained the world and lost his family. And I don't want to be like Noah, who saved his family but lost the world. Por isso que é necessário o equilíbrio e ordem de prioridade na nossa família, na nossa vida conjugal. And that is why we need to have a balance and we need to prioritize things in our lives. Deus, And it's first God, família, second family, igreja. and then third the church. Isso é prioridade da nossa família, And that is the na nossa order vida. of priority we should be seeing things. Veja bem o que acontece. See what happens. Se nós temos famílias fortes, What happens is if we have strong families, nós temos igrejas fortes. we have strong churches. Se não for assim, do contrário, nós fracassaremos. And if it's not like this, in any other way we will fail. Agora veja o que Paulo escreve aqui para Timóteo. Now see what Paul writes to Timothy. No capítulo 3, do versículo 1 ao 13, Paulo ele apresenta uma lista de regras do ministério. And in Timothy chapter 3, verse 1 to 13, Paul, he gives Timothy a list of requirements to be in ministry. E uma delas, primeiramente, deve ser exercida em casa. And one of them firstly needs to be exercised in the home. Deve ser posto primeiro em prática no nosso lar, na nossa família. It needs to be put into practice inside your household. Ele diz assim, 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz assim, ó. Ele deve governar bem sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? And he says the following in 1 Timothy 3, verse 4 to 5. One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, now how will he take care of the church of God? Veja bem, todos nós temos uma função no corpo de Cristo, que é a igreja. So as members of the body of Christ, we all have our own functions in the church. Servimos em diferentes ministérios. We all serve in different ministries within Mas the church. esse governo, primeiramente, deve ser exercido em casa, na família. But this rule, these responsibilities, they first need to be exercised in the home. O nosso comportamento será um reflexo do que nós fazemos em nossa casa. O nosso comportamento aqui na igreja será um reflexo do que nós fazemos na nossa casa. And our behavior here in the church should be a reflection of our behavior in the home. Bom, deveria ser, né? This is how it should be. Como alguns brincam, It's like some people joke about this. que muitos homens na igreja é um santo, mas em casa é um satanás. Because a lot of people say that a lot of men in the church is a saint, but at home they're the devil. Se nós quisermos estar engajado na igreja, primeiramente nós devemos começar o nosso ministério em casa. But if we want to be involved in the ministries in the church, we first of all need to start our ministries. Quantos estão at home. entendendo? Por favor, diga How amém. many can understand this? Amen? Vamos ver quais são os princípios bíblicos para a família. And let's see what are the biblical principles for family. Colossenses 3, do 18 ao 21. In Colossians 3, from 18 to 21, Diz assim a palavra do Senhor. the Word of God says the following. Esposa, submetam-se ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. 21 e último. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. It says the following. Colossians 3:18. Wives, submit to your own husbands, as it is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter towards them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. O texto fala sobre a família.
the verse in itself speaks to the family. Veja, a família ela é a instituição mais antiga que há no mundo. And the family is the oldest institution in the world. E a sua essência e origem divina vem do Criador, Deus que a formou. And its essence, its beginnings is divine. It comes from the Creator. God established family. Então a família ela é patrimônio de Deus. So the family is a patrimony that belonging to the Lord. Foi Deus quem a criou, foi Deus quem a formou. God is its creator. God was the one that formed the first family. Não tem nada nessa terra mais importante para Deus do que a família. And there's nothing in this world more important to God than your family. E se você for observar, há muitos ensinos da palavra de Deus sobre a família. And if you go into detail within the Bible, there are many teachings about family. Amém? Amen. Veja em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. O Senhor Deus diz. If we see in Genesis chapter 2 verse 18, it says, "The Lord God said, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete." It says, "It's not good for man to be alone. I will make someone to help you and complete you." Portanto, a existência da família, ela tem uma razão especial de ser, de existir. So, and for this reason, the existence of family has a very special meaning. Que é completar um ao outro. And the meaning is to complete one another. De você ter um lugar de refúgio. It's to have a place of refuge. Um lugar onde nós repomos as nossas energias. A place where we can rest and we can restore our energies. Um lugar onde nós praticamos o amor. A place where we can practice love. Um lugar de você compartilhar e receber. It's a place where you can give and you can also receive. E a família bem-sucedida é aquela que adota o padrão de Deus como governo na sua casa. And the family that is well off is the family that adopts the patterns that God has established as a governing principle for their lives. A sua palavra como regra de fé e conduta que você deve seguir. It's when you take God's word as the means of as the thing that drives your faith and as a rule that you must follow. Então, o primeiro ponto aqui, qual é o padrão bíblico para a família? The first point then, what is the biblical standard for family? Nós vemos os princípios bíblicos para a família, agora vamos ver o padrão bíblico para a família. So we've seen that there was biblical principles for the family, but now we see what is the standard for the family. Porque sendo a família uma ideia de Deus e não do homem, being the family an idea of God and not of man, o seu perfeito funcionamento depende de diretrizes pelo seu Criador. Tem que ser dirigida, guiado por Deus. Só vai funcionar perfeitamente se for guiada por Deus. You know, and because it was created by God, it will only work perfectly if we listen to what He says about it. Agora veja o que o salmista diz aqui no Salmo 127:1. So let's see what's in Psalm 127:1. Ele diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. It says the following: unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Então, o que vai determinar a qualidade de vida familiar é se obedecemos ou não a palavra de Deus. So what will determine the quality of family life that we will live is whether or not we obey the principles within the Word of God. Se nós usamos a Bíblia como regra de fé e prática para a nossa vida. It's whether or not we use the Bible as a means to govern our lives. Agora veja que Jesus ele afirmou que se a nossa casa, que é o conceito de família, não estiver construída sobre a rocha, ela nunca será abalada. Se ela for construída sobre a rocha, ela nunca será abalada. And Jesus said the following. Jesus said, if our house or a broad conception of family is built upon a rock, which is Jesus, it will never be shaken. It will never be destroyed. Ele diz assim: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que as construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. And he says the following, Luke 6:47, he says, as for anyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They will be like a man building a house who dug down deep and laid the foundations on the rock. When the flood came, the torrent struck that house, but could not shake it because it was well built. Amém?
Ou seja, se nós nos adequarmos às regras e preceitos e mandamentos de Deus, qualquer tempestade que vier contra a nossa casa, nossa família, nós vamos resistir. So, in other words, if we adapt ourselves to God's rule, His concepts and His commandments, we'll be able to withstand anything that comes against. Vamos ver aqui as prioridades. Vamos ver as prioridades de regra, a regra de fé e prática das Escrituras para a nossa vida, para a nossa família. And let's look at what priorities and rules of faith and practice that we should exercise within our families. 1 Coríntios 11:3. In 1 Corinthians 11:3. Paulo diz assim: o marido, né, como cabeça da mulher. Diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. And it says the following: but I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of every woman is man, and the head of Christ is God. Então, o marido é o cabeça da mulher. So the Bible says that the husband is the head of the woman. O homem, ele é o líder espiritual, financeiramente e espiritualmente na sua casa. And man is the leader spiritually and financially in his household. É o homem que vai propiciar segurança, tranquilidade emocional no seu lar, na sua família. And it's man that will provide the security, the emotional security, the spiritual security in their household. E é o homem que deve exercer essa autoridade com amor, sensibilidade e carinho. It's man that should exercise this responsibility with love, with sensitivity and care. E também educar os seus filhos. And it's his responsibility also to educate his children. Paulo fala em Efésios 6:4, pois pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. And Paul says in Ephesians 6:4, it says, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Segundo ponto, a esposa. Second, the wife. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Efésios 5:24. Ephesians 5:24, it says, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Colossenses 3:21, Paulo descreve assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. And in Colossians 3:21 it says, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Por último aqui, o terceiro, os filhos. And in third, children. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo irá bem e terá vida longa na terra. Efésios 3, de 1 a 3. Ephesians 3? 1-3 or 6? Efésios 6. Ephesians 6, 1-3. Do 1 ao 3. It says the following: children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on earth. Agora eu quero entrar em um terreno mais perigoso aqui agora. So now I want to delve into an even more dangerous, more dangerous topic, and it is the danger. Okay? Que é o perigo da inversão de valores. And it's the danger of inversion of values, or the swapping of values. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. See what Paul writes to Romans 12, to the Romans in Romans 12, chapter 2, verse 2. Ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. And it says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Veja, o conformismo com o mundo e a inversão de valores, so the conformity with the world and the inversion or the swapping of principle, é que leva o homem a reproduzir atitudes equivocadas e a obter resultados destrutivos em curto prazo na nossa família. This conformity with the world is what will make man to achieve destructive results in his family in a short time frame.
É por isso que famílias vivem pouco tempo juntos, And that is why families, at times, they stick together for very short por causa periods. dessa inversão de It's valores. because of the swapping of principle. Então uma família, ela sem alicerce, sem regras, So it's a family without any foundation, without any rules. ela é uma família que vive vulnerável, It's a family that is vulnerable, é uma família frágil, a family that is fragile. pois ela vive à mercê das influências, Because a family like that is always at the mercy of influences. do comportamento e dos costumes aqui desse mundo. It's always at the mercy of the behavior patterns and the customs of this world. Então, é por isso que nós observamos um grande número de divórcios na igreja. And that is why we see many people, even within the church, divorcing. Até mesmo entre os cristãos. Even within the Não Christians. estamos falando lá do mundo. We're not talking about people in the world. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7, 10 e 11. See what Paul writes in 1 Corinthians 7, verse 10 and 11. Escrevendo para a igreja, ele diz assim: para os casados, porém, tenham uma ordem. Para os casados, porém, tenham uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que o permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. And it says, this is about family now. Now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband. But even if she does depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. And the husband is not to divorce his wife. Então, a maior parte dos problemas familiares é em consequência da desobediência à palavra de Deus. And the biggest, the majority of the problems within the family, within your marriage, is because of disobedience to the Por word of exemplo, God. a violência dentro do lar da família. For example, violence within the household. Já não estou falando de uma violência física, I'm not talking about necessarily a physical violence, mas uma violência verbal. but maybe a verbal As violence. discussões, as ofensas, The discussions, the arguments, a gritarias, a impaciência. the offense, people shouting at each other. Isso destrói uma família rapidamente. That destroys a family very quickly. Mas todas essas barreiras de inimizade, elas são vencidas pelo fruto do Espírito. But all of these barriers of enmity is won through the gifts of the Holy Spirit. Que Paulo fala em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. And Paul speaks about this in Galatians chapter 5 verse 22 and 23. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amém? Amen? Então, a falta de longanimidade, tolerância, paciência, amor, humildade, perdão, The lack of long-suffering, tolerance, patience, love, humility, forgiveness. a reconciliação é a causa de muita destruição nos lares. And also reconciliation, the lack of all these things is the cause of many destruction. Agora in the household. veja bem, essas qualidades elas são indispensáveis para uma boa convivência familiar. And see that these qualities, they are indispensable for you to have a good family life. O que acontece é que os valores eles se invertem. And what tends to happen is the values they swap. Quando o ambiente ele está impregnado de mundanismo, It's whenever the environment inside your household is full of everything that is worldly. contrário às ordens, a prioridade das ordens do Criador. It's whenever your household is full of things that are against the commandments of the Creator. Por exemplo, o excesso de TV em casa, For example, the excess of TV in the o house, excesso de filmes em casa, the excess of movies in the household, o excesso de séries, the excess of series, músicas mundanas, worldly songs, ao invés de louvores a Deus. instead of worship to the Lord. E vídeos profanos que têm destruído a família, o relacionamento dentro de And casa. many videos that are just profane and that they've been destroying families and relationships. Quando a mulher ela exerce a função do homem, And whenever women has to exercise the function of men, ou o homem exerce a função da mulher, or whenever a man has to exercise the function of women,
É o que tem acontecido. And this inversion is what's been happening. Os homens se tornam dono de casa. Is the men become the household people, As mulheres donas de si mesmo. and the women owner of themselves. Os jovens desprezam a pureza e o respeito no namoro. The youth people, they disrespect the purity and in the relationship. E é o que a gente vê muitas famílias destruídas. And this is the reason why we see many families destroyed. Tudo isso traz destruição dentro da família. All of these things bring destruction to your family. Então, o nosso primeiro ministério deve ser estabelecido no lar, na nossa família. Our first ministry needs to be established within the household. Precisamos resgatar a oração, a leitura bíblica da palavra nas nossas casas. We need to restore the life of prayer, the reading of the Bible inside the household. Veja bem, o louvor, ele produz uma atmosfera espiritual ideal para a convivência familiar. Pode falar. If you think about every time you hear the worship inside the household, it produces an environment, an atmosphere where the Holy Spirit can move inside your home. Traz harmonia na relação familiar. It brings a sense of harmony within the family relationship. Salmo 22:3 diz que Deus ele habita entre os louvores. And in Psalm 22:3 it says that God, He dwells among the worship. E onde Deus ele habita, a justiça, a retidão habita. And wherever God dwells, the righteousness and it dwells with Him. A paz e a alegria do Espírito Santo reina no nosso lar, na nossa família. Peace and joy will reign inside our household and inside our families. Como Paulo disse, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. It's what Paul says. The kingdom of God is not food or drink, but it's peace, it's love, and the Holy Spirit. Então, o que nós devemos é resgatar esses valores para nossa família, para o nosso lar. And what we first need to do is we need to redeem these values to our household and to our family. Se nós queremos que a nossa família ela dure mais, nosso casamento, nosso relacionamento dure mais tempo. And if we want that our relationships, our marriage, our families, they are long lasting, this is what we need to do. Olhando para mim, parece que eu tenho 20 anos, né? You're looking at me, I know I look like I'm 20, Mas eu tenho 20 anos de casado, but I'm 20 years tá? of marriage. Então a gente já passou momentos difíceis. So we've been through difficult times. Mas no decorrer da nossa vida, com o auxílio e a ajuda dos pastores, But throughout our life, with the help of the pastors and the guidance of our leaders, a gente tem conseguido prevalecer a nossa vida, a nosso relacionamento, a nossa vida familiar. you know, our family's relationship and our marriage has prevailed. Mas eu aprendi tudo isso com a palavra de Deus. But everything that I've established, I learned with the Word of God. Eu sou grato a Deus pela minha família. I thank the Lord for my family. Então eu tenho uma filha de 17 anos. I have a daughter that's 17 years old. Cadê ela? Tá aqui? She's not here. Minha She's with, princesa não tá aqui, não. E tenho um filho de 12 anos. and I have a son that's 12 years old. É o meu orgulho. And these are my joy, my carrego pride dentro and de joy. mim. I carry this inside of me. A família deveria ser o orgulho nosso. Now, our family, they should be what brings us, a sense of pride. Mas o que eu sei hoje, o que nós praticamos no nosso lar hoje, nós aprendemos. But I know that everything that we practice inside our household today, we've learned. Hoje, quando nós erramos, a gente falha um com o outro, é lógico que é menos. Today, whenever we speak to each other and we fail, of course, it's less these days. A gente vai no outro e pede perdão. We go to each other and we ask for forgiveness. Antes não, a gente virava as costas e deixava passar o momento. Before, at the beginning, we would just turn our backs to each other and life continues. Mas quando a gente erra, But whenever we fail with each other, ou mesmo quando a gente está certo, or even when we're right, não espere você sentir que você, não, eu estou errado, eu vou ter que pedir perdão. Não espere você querer fazer isso porque você está errado. you know, don't wait for you to have that feeling, okay, I've made a mistake, so I have to ask for forgiveness. Eu vejo mudanças no meu casamento. You know, I've seen change in my marriage. Porque hoje, quando algo
Quando um erra contra o outro vai lá e pede perdão. Because whenever one fails with the other just goes and asks for forgiveness. Então, por exemplo, eu chego pro Lucas e falo, não, Lucas, eu tô errado, eu quero te pedir perdão. So it's basically, it's when I do something wrong and Antonio comes to me and says, Lucas, I'll ask you forgive me, I'm wrong. Não é você que tá errado, eu que tô errado, você que deve me perdoar, você responde. And then I answer him, no, you're not wrong, I'm the one who's wrong, you should forgive me. Já aconteceu isso com você? Does this com ever alguém? happen with you? Quando isso estiver acontecendo no seu lar, na sua família, Whenever this is happening inside your household with your family, tá começando você transmitir a imagem e a semelhança de Deus. you're starting to transmit the image and the likeness of Jesus. Porque foi o que Jesus fez. Because this is what Jesus did. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Father, forgive them because they don't know what they do. Um lar onde há perdão, há reconciliação. A household where we can find forgiveness, there is Há reconciliation, conserto. there is fixing. Amém? Amen? Aqui eu concluo. And I'd like to finish here. O resgate da família só poderá acontecer quando, primeiro, nós servimos a Deus em casa para depois servir na igreja. It says the rescuing of your family will only happen in number one. First, if we serve God at home, and then we serve Him in the church. Segundo, precisa haver o equilíbrio e ordem correta. Second, we need to have a balance and a correct order. Deus, família e igreja. It's God, family, then church. Terceiro, dentro de casa nós respeitamos e submetemos a ordens de autoridade. And third, inside the household, we respect and we submit to the orders of authority. Marido, cabeça da esposa. And husbands, the head of their wives. Esposa submissa ao marido. Wives submissive to their husband. Filho honrando os pais. And children honoring their E parents. Cristo, o cabeça do lar, da família. And Christ, the head of the Amen. entire home. Amen? Então devemos cuidar uns dos outros. So we must take care of each other. Suprir uns aos outros. We need to supply each other. Veja bem, muito das carências devem ser supridas pelo amor que recebemos em casa. See, because a lot of the need that we have, it needs to be supplied and provision for with the love that we find in the household. Pessoas não estão carentes dentro da igreja, estão carentes dentro da família. No, people, they aren't needy in the church, they're needy inside their homes. Quarto ponto. Não nos conformamos com os valores do mundo e não invertemos os valores. And fourth point, we do not conform to the values of the world. And we should not invert the values, we not swap them. Mas manifestar os frutos do Espírito na nossa família. But we should always aim to manifest the fruits of the Holy Spirit inside our home. Renovando a nossa mente pela palavra de Deus. And we should always renew our mind with the Word of God. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to God. O que nós precisamos é nos arrepender deste pecado. What we need to do is we need to repent from the sin. O The sin. pecado de negligenciar a nossa família. And the sin is the sin of being negligent to your family. E se importar somente com nós mesmos, como fez Ezequias. And only worry about ourselves like Ezekiah, the king Ezekiah did. Ezequias ele se interessava somente com ele, não com a sua família. The king Ezekiah, he was only interested in himself. He wasn't interested in his Eu family. queria que você refletisse isso comigo agora. I'd like for you to reflect upon this Veja with bem, me right now. quando o Senhor disse a Ezequias que ele pôs sua casa em ordem, que ele iria morrer, When the Lord told the king Ezekiah to put your house in order because you will die, nós lemos que Ezequias chorou. Ezequias ele chorou, ele se arrependeu. when we see that Ezekiah, he cries, he turns to the side and he cries and he repents Ele buscou o favor do Senhor. and he seeks the favor of the E Lord. Deus ouviu a oração dele, o The arrependimento. thing is, God, he heard his prayer, he heard his repentance. Deus acrescentou 15 anos de vida mais a ele. And God gave him an additional 15 years to live here on this earth. Mas depois, Ezequias ele se orgulhou. But after this, King Ezekiah, he became A proud. Bíblia fala que ele não se lembrou dos benefícios que o Senhor tinha feito por ele. And the Bible tells us that he did not remember the benefits and the goodness that God had showed him. Agora Deus volta para Ezequias Now God comes back to King Ezekiah e diz para ele que ele Então- perderia tudo que ele tinha no seu palácio. and tells him the following.
you will lose everything that you have in your castle. E que seus filhos seriam castrados e serviriam como eunucos e escravos na Babilônia. And their children would serve as I don't know the name. Escravos seriam. Eunuchs, yes. Your children would serve as eunuchs and slaves in Babylon. Então, o momento que era para Ezequias se arrepender, So in the moment that it was for King Hezekiah to repent, ao contrário, ele se orgulhou. it was the opposite. He became proud. Ele foi covarde, traindo a sua família, He was a coward and he betrayed his family. pensando somente nele mesmo. And he only thought about himself. Ele não se importava com o que iria acontecer depois. And he wasn't worrying about what was going to happen after his time. E como que você sabe, Antônio? And he was like, how do you, and maybe you're asking yourself, how do you know this, Antonio? É só olhar para 2 Reis 20:19. All you have to look down to 2 Kings chapter 20, verse 19. Diz assim, ó: Disse Ezequias a Isaías: It says the following. Boa é a palavra do Senhor que disseste. It says, then King Hezekiah said to Isaiah, this message you have given me from the Lord is good. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. For the king was thinking, at least there will be peace and security during my lifetime. Então quer dizer que nos meus dias não vai acontecer nada. Eu vou estar bem. Então, beleza. So in other words, during my days, nothing's going to happen. I'm going to be good. Não importa o que acontecer com o fruto, a próxima geração. So it doesn't matter what happens to the next generation. Mas quando Deus apontou para ele e falou: põe a oração em casa que você vai morrer, ele chorou, ele se arrependeu, buscou o favor de Deus. But whenever God came to him and said, put your house in order because you will die, he repented. He cried before the Lord. Agora, quando é para sua descendência, a sua família, a resposta dele foi essa: boa é a palavra do Senhor. Eu vou estar em paz em meus dias. But whenever the word was for his family and for the next generation, he turns around and says, that word is actually good. Amém? In my lifetime, everything's going to be okay. Vamos orar nesse momento?